Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que treinou com portões abertos em uma parte da atividade no CT do Parque Gigante. A gente começa a projetar o time do Inter de fato, agora no papel, para o Grenal, porque Roger Machado concedeu entrevista coletiva e também revelou alguns bastidores do Colorado para o clássico 4-4-3 no sábado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, né, o bastidor do Clássico Grenal segue forte e a gente tem muita coisa para falar da preparação colorada com o apoio da Gigante Veículos. Eu tenho certeza que o teu carro novo tá lá. Carros, né, esportivos, SUVs, carros, né, econômicos para você que quer economizar. Tem muita coisa que você pode fazer por lá, inclusive usar o teu veículo na troca como parte da negociação. Então chama a Gigante no link que está na descrição aqui do vídeo, troca uma ideia com a equipe, olha, tô procurando um carro assim, 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 e foi assim, gente, que eu troquei de carro, né? Chamei o Rafa e toda a equipe, falei, olha, tô procurando um carro assim, né, com quilometragem baixa, né, procurando, né, procedência, e a Gigante encontrou e a gente está muito feliz aqui em casa com a escolha. Então eu tenho certeza que você também pode ver isso com a galera da Gigante, o link está na descrição aqui do vídeo. Turma, o Roger Machado concedeu entrevista, mas antes da entrevista eu quero falar sobre o treino. Afinal, a gente pôde acompanhar a primeira parte da atividade, que foi o aquecimento, e neste aquecimento não estavam presentes Borré, Fernando e Rohel, né, que são os três jogadores que são dúvidas aí para o Clássico Grenal. O Roger até aprofundou sobre isso e a gente fala na sequência, mas já é o segundo dia consecutivo que eles não treinaram. Eles não treinaram ontem também porque estava chovendo em Porto Alegre e aí, né, o gramado estava um pouco mais pesado lá no CT, o Roger ficou com um pouco de receio, né, que eles poderiam, né, ficar com a perna um pouco mais pesada e por isso ficaram na academia fazendo um trabalho especial. Hoje, turma, eles não trabalharam, né, por conta, né, de carga, né, afinal era um treino, né, de menos intensidade, eles ficaram com a fisioterapia, ficaram também com o departamento médico e amanhã vai ser um teste definitivo, né, que é o treino mais forte que o Inter vai fazer para o Grenal na véspera do jogo. Geralmente é um trabalho um pouquinho menos intenso, de bola parada ou, né, de ajustes durante a semana e até uma descontraída com o rachão. O que o Roger falou, tá? Ele falou que o Inter está buscando recuperar esses jogadores, mas que são lesões diferentes. Por mais que as lesões do Borré e do Rohel sejam iguais, elas são de graus diferentes, elas são, né, de dores diferentes e de corpos diferentes. Então, eles têm um determinado tempo para voltar. O Borré, por exemplo, que o Roger citou, teve uma volta um pouco mais antecipada, fez alguns coletivos já, mas não sabe em qual condição vai chegar para o sábado. Em condição de iniciar uma partida, né, como um clássico Grenal, ou na condição de daqui a pouco ir para o banco de reservas e entrar num segundo tempo. Pode acontecer também. O Fernando já tinha ido para campo, só que treinou de tênis, não treinou de chuteira. Então também, né, é um jogador que está sendo avaliado. O Rohel, né, também teve um grau mais extenso da lesão, né? O Borré tem uma recuperação mais rápida da mesma lesão. Então ele disse, gente, que se dependesse da motivação dos atletas e do esforço que o departamento médico está fazendo para colocá-los à disposição, ele poderia dizer hoje que eles vão jogar, só que não depende disso. Eles vão fazer novos testes, serão reavaliados e, como eu disse, amanhã é um dia decisivo para que eles tenham a certeza que vão jogar ou não. Ele chegou a dizer, né, que os 15 dias da parada FIFA foram importantes, por mais que tenham tirado o ritmo de competição dos jogadores, para recuperar e ter a mínima chance desses caras estarem à disposição no Grenal. Ou seja, se o Inter tivesse jogado com o Corinthians no domingo, no sábado, como foi, e na outra quarta-feira tivesse o Grenal, eles não jogariam. E perderiam provavelmente outros jogos. Ele chegou a dizer, se fosse quarta e domingo, perderiam 4 jogos. Então, é um ponto positivo também em relação a estes jogadores. Disse que por mais, né, que a parada tenha tirado o ritmo de jogo, foi mais positiva nesse aspecto, porque é um Grenal, né, e isso acaba sendo diminuído na vontade dos jogadores em estarem neste jogo. Também sabe, né, que o Clássico é tratado como um divisor, né, dentro e fora do clube, né, que o trabalho dele vai ser avaliado pelo Grenal sim,
externamente e internamente para muitas coisas também, e que é uma possibilidade boa e que o ambiente do Grenal é favorável ao Inter, porque o Inter pode escalar ainda a tabela, que era aquela coisa, né? O Inter ganhava jogos sem perder e tal, invencibilidade de 9 jogos, mas não saía do lugar, porque tinha jogos a menos. Agora que o Inter tem só um jogo a menos, o Inter já conseguiu, inclusive, entrar dentro do G6 com um empate no último jogo. Então o Inter está conseguindo escalonar a tabela a partir, né, deste momento do campeonato. E que sabe, né, que o clássico é um Grenal, que o Grenal é um campeonato à parte e que vale muito para o Inter nesse aspecto. E que para ele está sendo um Grenal diferente. Ele já tinha falado sobre isso depois da coletiva contra o Vitória, dizendo, né, que é um momento que vai ficar marcado na carreira dele, o primeiro Grenal pelo Inter, que ele está tentando desfrutar dessa semana, aproveitar bastante para, né, fazer o melhor jogo possível. O relato que eu consegui nos bastidores, inclusive, né, que no fim, na folga que o Inter teve, né, depois do jogo contra o Corinthians, o Roger e sua comissão técnica foram para a Serra Gaúcha e acompanharam muitos jogos do Grêmio. Eles assistiram no mínimo 5 jogos completos do Grêmio para tentar achar pontos fortes, pontos fracos, modelos de jogo, trocas do Renato, né, para ler muito o que o Renato faz nos últimos jogos. E está preparado o máximo possível, porque o Roger sabe que esse Grenal vai acabar sendo muito especial na sua trajetória. Também elogiou bastante a postura do Inter em relação à arbitragem, né? Ele que esteve envolvido na polêmica do jogo contra o Cruzeiro, naquele 0-0 lá no Mineirão, com o Bruno Arleu de Araújo. O Roger deixa o gramado do Mineirão falando sobre a arbitragem ser o lixo. Foi denunciado, né, no STJD. E também, né, recebeu uma dura nota da Abrafut naquele momento, né, que é a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, né, chamando ele de insolente, por exemplo. Então destacou, né, que a direção fez todo o trabalho extra-campo que era possível fazer e que o trabalho dele agora é não deixar, né, estas questões entrarem dentro do vestiário para que os jogadores joguem tranquilos e que apostem que o Bruno Arleu vai estar num dia bom, inspirado e que não atrapalhe o espetáculo, que é o que a gente torce, né, que o árbitro passe ileso da partida. O Inter não quer ser beneficiado, o Grêmio imagino que também não, todos querem que o clássico seja decidido pelos jogadores e não pela arbitragem. E pra gente fechar, turma, eu acho que o grande ponto da coletiva também foi sobre o Gabriel Carvalho. Afinal, foi um tema bastante abordado sobre ele. O Roger chegou a revelar um bastidor do jogo contra o Corinthians, né? Para quem não lembra, o Gabriel erra no primeiro gol do Yuri Alberto, ele dá um passe para trás no pé do Memphis, o Memphis dá no Yuri e o Yuri faz 1-0. Ele chegou a dizer, né, que o Gabriel Carvalho ficou 5 minutos fora do jogo, mas que logo conseguiu voltar. E que era um jogo no estádio lotado, contra o Corinthians, né, num ambiente hostil, e que ele conseguiu dar a volta por cima no jogo e que por isso nem falou sobre o lance com o Gabriel. E chegou a comentar, né, com o garoto que não comentou sobre o lance justamente porque ele teve uma ótima postura depois do que aconteceu e conseguiu fazer uma boa partida. Disse, né, que o primeiro Grenal que jogou, né, foi com 19 anos e que também essa irresponsabilidade de ser jovem dá a possibilidade do Gabriel desempenhar um bom futebol no Grenal, porque tem muita maturidade para isso. Então deu tudo a entender que o Gabriel vai sim começar o Grenal de número 4-4-3 com Bruno Tabata ficando no banco de reservas. Se eu pudesse apostar numa escalação do Inter, eu diria que o Inter vai com Rocher, Bruno Gomes, Vitão, aqui eu coloco uma dúvida, tá? Entre o Roger e o Cleiton Sampaio e o Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley, e na frente o comandante Rafael Borré. É um bom time? Deixa o teu comentário aqui e não esquece de fazer o teu palpite lá na KTO.com, afinal hoje também tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem jogos em andamento do Brasileirão nesta quarta-feira, né? Que é hoje à noite, 9h45, São Paulo e Vasco da Gama, e também o jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Aqui neste jogo a gente torce por um empate entre São Paulo e Vasco, e o empate também entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Acho que são as melhores pretensões aí do Internacional. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!